lugar de mulher também é dentro do campo, meninas que trilham caminho no futebol. Mais do que apurar, redigir e apresentar, a mulher no jornalismo esportivo trava uma luta diária para conquistar o seu espaço. O protagonismo feminino nos diferentes espaços do mundo do futebol. Poder feminino, uma mulher no comando do setor esportivo de uma rádio mineira. Autoriza o árbitro, amigo! E começa o jogo do Interface. Elas correm, tocam, chutam, fazem gol e com malemolência. Mas até chegar na grande área, precisam passar por um time de obstáculos. Patrocínio, público, divulgação e apoio. O que falta para a bola rolar num gramado dominado por mulheres? Eu comecei a jogar bola com 4 anos. 6 anos. Com 8 anos. 5. Eu comecei a jogar bola com 6 anos. Com 12 anos. Com 7 anos de idade. Com uns 9 anos. É difícil você achar uma menina que fala assim, eu adoro jogar futebol. É difícil você achar uma menina que fala assim. Pode parecer algo inofensivo, mas a falta de incentivo dos pais ou da escola desencadeia uma série de problemas. O desenvolvimento físico, de agilidade técnica, é ativado de forma tardia nas mulheres, além do condicionamento psicológico de não pertencimento ao esporte. Como os meninos começam desde pequenos, você vê categorias sub-7, sub-9, sub-11, as meninas não têm isso. Pelo número de meninas que não é significativo, e aí os meninos vão desde 3, 4, 5, 6 anos, vão evoluindo e as meninas vão começar mais tarde. Na minha casa acontece isso. O meu pai incentiva muito meu irmão, vem nos jogos, sendo que ele nem joga assim, campeonato de verdade, é sempre amistoso com outras escolinhas, vem, incentiva, continua pagando a escolinha. O meu eu venho porque eu quero e ele não me traz no jogo, não me busca, não vem me ver e ainda fala que é pra eu sair porque isso não vai dar nada. Balé que é coisa de menina, que é futebol, ele não vai lutar, não vai jogar futebol e a gente sempre ficou essa vontade. A gente escutava, mulher não joga, mulher não entende de futebol, mulher não vai no campo. País do futebol, será? O Brasil pode ser o celeiro do futebol masculino, porque quando se trata de reconhecimento nesse esporte, as mulheres são deixadas para escanteio e são subestimadas. E não precisa ser em um nível profissional. Para uma garota colocar uma chuteira, antes ela precisa chutar muito preconceito. Quem de vocês aqui já sofreu preconceito por ser mulher jogando futebol? Todo mundo, eu acho. Todo mundo? Eu acho que a maior parte das mulheres já sofreu algum tipo de preconceito. Eu mesmo já sofri na escola onde eu estudava, que eu queria fazer educação física com os meninos e eu não podia. Mas aí a minha professora, que sempre me apoiou nisso, ela deixava eu jogar com eles e aí eles começaram a me chamar de Maria Homem, de Sapatão, de todos esses apelidos que eu acho que qualquer menina que pratica esse tipo de esporte vai escutar um dia. Eles mesmos, eles nos excluem. Se a gente entra para jogar com eles, eles não tocam, eles ignoram que a gente está ali, eles fingem que a gente nem está. E o preconceito está não só dentro da escola, mas também na rua. Quando eu pego o ônibus, eu saio do treino e preciso ir para casa, a gente vê 2 tipos de pessoa olhando para quem joga futebol e quem está com a chuteira. A pessoa que te olha te admirando, que é muito raro, que admira, nossa, uma mulher que joga futebol, ela é diferente. E tem a pessoa que te olha com preconceito e fala, nossa, uma mulher jogando futebol, que coisa feia, que idiota, isso não é coisa de menina fazer. O pai e a mãe têm aquela redoma com as meninas por serem princesas. Acho que eles poderiam colocar como fosse uma natação, um balé, um judô, poderiam colocar as meninas para uma escolinha de futebol. Marta, eleita 5 vezes melhor do mundo, e Carli Lloyd, eleita 2 vezes, recebem, somando os salários, cerca de 1/3 do que o astro brasileiro Neymar ganha, mesmo sem ter nenhum título de melhor do mundo. A diferença de remuneração entre jogadores e jogadoras é alarmante. E com tantas barreiras, a solução pode ser sair do país. No Brasil, existem cerca de 400 mil meninas que jogam bola, enquanto nos Estados Unidos, esse número chega a 1.300.000. A diferença está no investimento. Os Estados Unidos é uma das equipes mais fortes do mundo, né? É uma cultura muito forte dentro do país. O soccer lá, o futebol, ele é um esporte predominantemente feminino, ao contrário do Brasil. Os atletas de lá, eles não são só atletas. A maioria
dos jogadores profissionais que chegaram ao nível profissional nos Estados Unidos tiveram uma base de educação muito boa e costumam ser sempre os melhores estudantes dentro da sala de aula, que eles têm que manter uma média maior. Meu maior sonho é ser reconhecida. Ser reconhecida por jogar bola mesmo e, pô, a Mayrin que tá lá e ela é show, cara. Mais de 20 anos no jornalismo esportivo, chutando preconceito para escanteio. Uma das pioneiras na apresentação de programas esportivos em Minas Gerais. A nossa convidada de hoje representa bem a conquista do espaço da mulher no mundo do futebol. Seja bem-vinda, Adriana Spinelli. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Adriana, me conta, como que foi o começo no jornalismo esportivo? Eu comecei num tempo que nós vamos discutir aqui que mulher não fazia futebol, né? E eu comecei obrigada. Eu não quis fazer, eu nunca quis fazer o jornalismo esportivo. Ao contrário de hoje, muita gente que estuda e que já vai, né, atrás desse destino, enfim. Eu trabalhava na Globo e fazia o Jornal Nacional. E uma diretora, Olga Curado, veio aqui para Belo Horizonte, era uma diretora nova, e ela ficou sabendo que eu era mais alegre, muito brincalhona, alta astral, e ela um dia falou, o Fernando Sasso era o apresentador do Globo Esporte, que era narrador, o Fernando Sasso ia se aposentar, e ela então resolveu me colocar na marra. Ela decidiu, ela não me avisou, ela tinha vindo aqui em Belo Horizonte, tinha demitido mais de 90% da redação, mudando tudo, a filosofia, as pessoas, enfim. E ela, então, na marra, ela me chamou na sala dela, eu até pensei que eu ia ser demitido, falei, ai, meu Deus, mais um. Quando entrava lá, saía sem o pescoço. E ela, então, falou, era uma segunda-feira, eu não me esqueço disso. E ela, simplesmente, ela só olhou para mim e falou assim, a partir de quinta-feira, o Sasso se aposenta e você apresenta o Globo Esporte. E eu falei, eu lembro direitinho, eu conto sempre essa história, eu falei, Olga, mas eu nunca entrei no estúdio, eu nunca fiz futebol. Ela estava no computador assim, ela olhou, botou o óculos e falou, minha filha, eu não sabia andar até dar os primeiros passos. Aí eu falei com ela, saí, ela falou, pode sair. Aí eu voltei, abri a porta de novo e falei assim, Olga, e se não der certo? Ela virou para mim, abaixou o óculos e falou, rua, querida, rua. Aí eu aprendi em 2 tempos. E é legal, assim, que você começou, né, como você disse, numa época que mulher não entrava no cenário esportivo. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Todos possíveis, todos, porque numa época que mulher não fazia esporte, eu não tinha, né? Eu tive que aprender, tá, gente? No primeiro dia, meu marido sentou comigo com uma folha e foi falando, este é o goleiro, este é o zagueiro. Eu nunca tinha ido ao Mineirão na vida, eu tinha ido num jogo só. Então, eu não tinha a menor noção. Eu assistia jogos da seleção brasileira. Então, assim, meu marido teve que sentar comigo e falar, esse é o atacante. Eu ia para cobrir, eu ia com o rádio para ficar ouvindo, eu falava, gente, que coisa complicada. Até que eu resolvi ir para fazer esse tipo de comportamento. Eu fui pedindo lá, deixa eu assistir lá na arquibancada, eu fazia um povo fala antes, enfim. E aí que eu fui mudando. Agora, o que foi difícil foi tudo, porque a gente foi abrindo caminho, né? Eu e mais algumas colegas, né? Era muito difícil para a gente, porque, por exemplo, o jogo acabava e os repórteres, o jogador estava com a cabeça quente, ia para o vestiário, não tinha assessoria de imprensa naquela época, não tinha coletiva, e os repórteres entravam automaticamente dentro do vestiário e pegavam aquele depoimento quente, do cara de cabeça quente, xingando e tal. E a gente, que era mulher, tinha que ficar do lado de fora. Quando a gente ia gravar, o cara já tinha baixado a poeira, mudava, não é bem assim e tal. Então era muito difícil para a gente, era muito difícil a gente ter que pedir essa igualdade. Então a gente começou, falou, ou entra todo mundo no vestiário, ou não entra. Você muito percebia difícil. Um comportamento assim, uma percepção ruim dos jornalistas, homens que trabalhavam no seu lado nesse ano? Não, eu particularmente, se falaram pelas costas. Eu nunca tive isso. Eu mesmo, ao frequentar, eu fui muito bem recebida pelos companheiros jornalistas, pelos jogadores, pelos dirigentes. Eu já tive um ou outro episódio, assim, 20 anos de carreira, pontuados de situações, assim, por ser mulher, de preconceito. Foram poucos os casos, embora outras colegas, eu sei que tem muitos, né?
Mas eu tive poucos. Eu fui muito bem acolhida pelos companheiros e pelos colegas. Quais as principais mudanças que você percebe, principalmente para a mulher, no jornalismo esportivo? Ela tem conquistado mais espaço? Tem, né? Mas ainda até hoje, eu estava comentando com vocês ali antes da gente começar a gravar, a Úrsula Nogueira, que é a diretora de esportes da Itatiaia, sofreu um preconceito, um desrespeito horroroso, né, na internet. Eu acho que ainda tem, né? Todo mundo ainda sofre, muita gente ainda sofre piadinhas, ainda tem aquela coisinha, aquele comentáriozinho. Isso me irrita profundamente, eu tenho preguiça. De que mulher não entende futebol. Mulher não entende, mas eu nem entro nesse tipo de discussão, eu nem olho para a cara, eu nem converso, eu nem debato, eu morro de preguiça disso, porque eu fiz a minha carreira muito voltada em cima disso. Eu não fiz em cima do gênero, do sexo, da coisa. Você tem que olhar o que a pessoa faz, o conteúdo, o trabalho, a técnica, né, o respeito. Então, eu nunca me preocupei em ter. E assim eu construí a minha carreira, com muito respeito, com muita dignidade. Não que as outras não, né? Mas é atrasado, né? Ainda é um ambiente culturalmente machista, mas eu acho que essa geração de vocês que tá vindo aí, vocês é que tem essa responsabilidade de ir mudando, de ir acrescentando e de conquistando o seu espaço. Como que o público recebe isso? Vendo uma mulher nessa cobertura, como que você avalia a percepção do público e a recepção em ver a mulher nesse cenário? Eu acho que o público ele tem que ver o conteúdo, ele tem que ver o produto. Ele não tem que ficar olhando ali se está de cueca ou de calcinha, se está de sutiã ou não, entendeu? Eu acho que o público, foi o que eu fiz com a minha carreira. O público me respeita demais, eu tenho vou fazer agora, em 2018, 30 anos de formado, 20 de esporte, numa época que não se usava, nós tivemos, nossa, gente, eu já passei cada situação que vocês não têm noção. Então, assim, é você se impondo. Então, hoje, por exemplo, o público me abraça, tem um carinho, todo mundo tem o maior respeito. Não olha assim, a Adriana Spinelli, mulher, é aquela jornalista, a Adriana Spinelli. Entendeu? Então, a gente tem que ir conquistando com o trabalho, com conteúdo, com o que você oferece, e devagarzinho as coisas vão se adequando. É isso mesmo, Muito obrigado, Adriana. Por nada, queria falar mais. Eu também queria que você falasse mais. A gente queria agradecer essa participação aqui. Muito obrigada, querida. Foi um prazer, gente. Valeu. É o momento de uma breve pausa, mas daqui a pouco voltamos para falar mais da mulher no mundo do futebol. O desafio é a Alexia conseguir tirar a bola de mim, tá? Seja na arquibancada, na beira do gramado ou na linha lateral, as mulheres no mundo do futebol ainda passam por diversos constrangimentos. Pois é, Gilvan. É muito comum, por exemplo, a mulher ouvir que não entende nada de futebol, mas já faz um tempo que elas têm mostrado que o gênero não importa. Ele falou assim, olha, tudo que eu marcar, você me acompanha. Então, lateral, você me acompanha, eu marco e aí você levanta a bandeira para o mesmo lado. Você é atleticana mesmo? Qual que é a escalação do Galo, então? Sabe, um cara falou, eu quero assistir o jogo do Corinthians, mas eu vim aqui para assistir o jogo também. Mas aí prevalece o jogo que o homem quer assistir. Prevaleceu nesse dia, né? A gente olha atravessar e fala, nossa, tipo assim, lugar de mulher não é aqui, né? As palavras dessas meninas mostram que o machismo está enraizado em todos os aspectos do futebol. Nessa luta, que dura bem mais que 90 minutos, elas provam que podem participar de todas as áreas do esporte que tanto amam. A arquibancada, por exemplo, é o palco de diversas histórias. Meu pai sempre foi aquele torcedor do antigo vermelho, o antigo Setiá do Mineirão, que é mais tiozinho, né, assim, sentado e tal, eu só podia ir com ele, então eu ia. Meu irmão logo foi abandonando, sabe? Eu acho que o plano do meu pai era mais focar no meu irmão, não deu certo. Eu sempre fui criada dentro de uma lógica que futebol definitivamente não era coisa para menina, assim, porque na minha casa eu só tinha um irmão, né? Eu tenho uma irmã e um irmão, e nem meu irmão gostava muito de futebol. Então a minha mãe já falava assim, nem seu irmão que é homem gosta de futebol, como é que você tá gostando, assim, né? E as torcedoras brasileiras têm se unido para marcar um golaço contra o preconceito. Para essas meninas, participar de encontros dedicados às mulheres de arquibancada foi uma experiência inesquecível. Quando eu cheguei lá, foi no Pacaembu, né, no Museu do Futebol,
300 mulheres, todas, não todas, que era aberto para torcedores comuns também, mas muitas meninas de torcida organizada, todas fardadas. Para mim, pessoalmente, que nunca tinha tido um convívio muito forte com mulheres que gostam de futebol, foi muito libertador e muito tocante. A gente conseguiu organizar, a partir do Encontro Nacional, um encontro estadual, né, aqui em Minas, o Encontro Estadual de Mulheres de Arquibancada, mas foi um momento assim, de torcedoras mineiras que foram lá para poder falar as pautas delas, o que incomodava elas como mulheres torcedoras. Para quem fica tão perto do gramado, o jogo tem um ritmo intenso. Acompanhar os lances requer um olhar atento, seja com a bandeirinha ou com a câmera na mão. E a história dessas duas deixa claro que vale a pena dar um espaço para as mulheres na beira das 4 linhas. Eu comecei na assistência, né, na bandeira, como o pessoal fala. E gostei muito de ficar como assistente. E eu acho, na época também me falaram assim, Fernanda, para mulher nesse mundo, eu acho que é melhor iniciar na assistência e manter na assistência, porque você consegue alcançar níveis maiores, né? Porque, querendo ou não, tem um certo preconceito com mulher apitando jogos, né? E aí eu falei, vou ficar então como assistente. Como eu sempre acompanhei muito esporte, muito futebol, muito vôlei. Meu irmão jogava vôlei, chegou a jogar no Minas. Então, assim, eu tinha uma proximidade muito grande com o esporte. O cara toma uma bolada, ele faz careta ou ele faz um gol, aquela emoção. Então, assim, eu sempre gostei muito de registrar esse tipo de fotografia, assim, de emoção. Eu cheguei e falei, eu vou fazer tão bem quanto eles fazem, ou até melhor. E hoje eu tenho respeito, tenho respaldo, tenho o carinho de todos que trabalham comigo. Quem gosta de futebol já está acostumado a ouvir que o jogo é uma caixinha de surpresas. E que ótima surpresa tivemos durante a nossa reportagem. Entre os garotos que jogavam no campo, encontramos a Sara, de 12 anos. Mesmo tão nova, ela já sabe que o futebol também é coisa de menina. Uma professora minha via eu jogar, fala assim, nossa, Sara, você tem certeza que você tá bem? Eu vejo você jogando bola com os meninos, eu acho que você vai quebrar uma perna, alguma coisa assim. Aí eu começava a rir dela, porque só tinha eu jogando de menina. Aí depois começou a vir as outras meninas começar a jogar comigo, entendeu? Eu acho isso bem legal, das outros meninos da minha sala jogar. O rádio tem o poder de fazer do futebol um verdadeiro espetáculo. E culturalmente, as vozes masculinas são protagonistas deste enredo repleto de emoções. Já nos bastidores, o toque feminino pode até ficar invisível para o público. Mas ganha o respeito quando o trabalho competente abraça uma das maiores audiências do rádio esportivo. Eu sou Úrsula Nogueira, sou diretora de esportes da Rádio Itatiaia. Nós, mulheres, nós precisamos provar muito mais do que os homens, porque querendo ou não, ainda existe preconceito. Querendo ou não, ainda existe discriminação. E quando você trata futebol, aí a discriminação aumenta muito mais, o preconceito aumenta muito mais. Você não vai ali porque você é homem ou mulher, você vai ali porque você tem conhecimento para tal. E para adquirir esse conhecimento e adquirir a responsabilidade, e o respeito dos outros, você tem que se mostrar muito capaz. Existem aí vários homens no microfone que não têm competência para falar de futebol. Existem muitas mulheres que têm muito mais competência do que esses homens, só que ainda não foram descobertas. Eu acho que nós, mulheres, precisamos ter mais coragem, precisamos de ter mais ousadia. Se você quer mexer com futebol, se você quer trabalhar na editoria esportiva, vá em frente. Adquira conhecimento e faça com que você seja conhecida, não por você ser homem ou mulher, não por você ter um cabelo grande e usar saia, mas por você ter competência e conhecimento para isso. Eu já sofri preconceito, sim. Sofri e ainda sofro, mas não dou importância para eles. Porque a partir do momento que você dá importância para aquilo que as pessoas falam de negativo para você, você não cresce. Então você tem que pegar esses comentários negativos falando, mas uma mulher direcionando a equipe de esporte da maior de Minas, por quê? Qual que é o problema? Eu sou mulher sim, e daí? Você quer sentar no meu lugar?
tenta fazer o que eu faço. Se você conseguir, o poder do rádio é exatamente o da emoção. Então, quando você fala de um espetáculo de rádio, um espetáculo de futebol, é exatamente isso. Ele traz a emoção para uma pessoa que está deitada numa cama. O rádio traz a emoção para uma pessoa que está sentada numa sala, simplesmente olhando para o nada e ouvindo o rádio. Então, o poder do rádio é muito mágico. Não é fácil liderar. Nós temos aqui pessoas que têm 40 anos de profissão, têm 40 anos de rádio. Mas a partir do momento que você adquire o respeito da equipe que você comanda, dos seus liderados, as coisas se tornam mais normais, né, de se trabalhar. Nós temos profissionais que narram futebol e que levam emoção para milhões de pessoas. Então tem um momento que você precisa chegar para esse camarada e falar: ô, você está abusando demais dessas palavras, você está falando errado isso, eu acho que esse termo não é legal para você usar. Alguns, né, bem no início da minha coordenação, da minha direção, te olhava um pouco assim: quem que é essa menina? O que é que ela está falando comigo? Mas a partir do momento que eles confiam em você e sabem que você está trabalhando ali pelo rádio, as coisas mudam de figura. Um jogo feroz, que exige ritmo, inteligência e força física. É do rugby que estamos falando, Alex. Isso aqui é parecido com o futebol americano e também caiu no gosto das mulheres. Pois é, Gilvan, uma prova de que não existe sexo frágil quando a habilidade, somada à técnica, derrubam o preconceito. Alfa significa das constelações a estrela mais brilhante. Então a gente quis, né, ser o time que mais brilha, não só dentro de campo, mas fora também, cumprindo todos os valores do rugby. O gramado, a chuteira, a bola. Parece até um texto clichê, e é mesmo. Mas quando somado tudo isso, o que entra em campo não tem nada de batido. Quer ver? Rugby, segundo esporte mais popular do mundo, ficando atrás apenas do futebol. Disso eu não sabia. É que aqui no Brasil essa popularidade perde espaço para o velho estigma. Isso eu já previa. A gente acredita que venha ser essa questão de estigma mesmo, de ser um esporte violento. As pessoas acham que é um esporte violento, está longe de ser isso, sabe? Inclusive, ele é totalmente o contrário, porque exige muito respeito. Para você derrubar um adversário, você precisa ter muito respeito por aquele adversário. Você não faz isso para machucá-lo, você faz isso realmente para recuperar a bola. Surgido na Inglaterra no século XIX, o rugby chegou ao Brasil nos anos de 1890, de mãos dadas com o nosso famoso futebol. Passaram-se tantos anos e as regras do jogo tornaram-se fichinhas perto de outras que têm feito do preconceito uma partida difícil de vencer, principalmente para as mulheres. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem aí por volta de 6 times de rugby, sendo desses 6 times, somente 3 têm time feminino de rugby ativo. Então é bem desproporcional, sendo que o rugby masculino ele é jogado na categoria Rugby 15, que são 15 pessoas de cada lado, então você precisa ter bastante gente jogando. E o time feminino ele é jogado na categoria de Sevens, que são só 7 pessoas de cada lado. Caberia aqui explicar as técnicas que regem este esporte e os termos que, sinceramente, não sei reproduzir. Mas cá entre nós, é preferível rever primeiro o que acontece fora de campo, para só assim ter um belo jogo no gramado. A gente busca, né, manter um ambiente saudável para que todas as mulheres, principalmente, se sintam bem em praticar um esporte, se sintam bem no nosso time, que tenham todo tipo de respeito, que não sofram nenhum tipo de preconceito. E esse é o principal fundamento, é o principal requisito para entrar no time, é não ter nenhum tipo de preconceito. Preconceito que literalmente foi o pontapé para a fundação do Alfa Rugby Club, ou melhor, da estrela que mais brilha. E que tem que brilhar todos os dias para iluminar um caminho a ser aberto com força de vontade e com força física, por que não? Já que sexo frágil, esse já é outro estilo. E apita o árbitro. Infelizmente, sem acréscimos ou prorrogações, o nosso jogo fica por aqui.
Confira essa e outras edições no canal da PUC TV Minas no YouTube. E continue interagindo com a gente pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Tchau!